Imagine dois gigantes cósmicos, cada um com massa dezenas de vezes maior que nosso Sol, girando um ao redor do outro em uma dança fatal. À medida que se aproximam, o próprio tecido do espaço-tempo se contorce e ondula ao redor deles. Em seus momentos finais, esses titãs se fundem em um único monstro cósmico, liberando mais energia em segundos do que todas as estrelas do universo observável combinadas. Este espetáculo cataclísmico, invisível aos nossos olhos, envia ondulações pelo cosmos que carregam a assinatura única desses objetos enigmáticos. E se eu dissesse que essas ondulações, chamadas ondas gravitacionais, funcionam como um teste de DNA cósmico? Assim como o DNA humano revela nossa ancestralidade, características físicas e predisposições genéticas, as ondas gravitacionais desvendam os segredos mais íntimos dos buracos negros. Elas nos contam sobre suas massas, seus spins ou rotações, e até mesmo sobre como eles nasceram e evoluíram ao longo de bilhões de anos. Você já se perguntou como cientistas conseguem estudar objetos tão misteriosos que nem mesmo a luz consegue escapar deles? A resposta está nessas ondulações invisíveis do espaço-tempo, que finalmente aprendemos a detectar em 2015, confirmando uma previsão feita por Einstein 100 anos antes. Essa descoberta não apenas rendeu um prêmio Nobel, mas inaugurou uma nova era na astronomia, uma era onde podemos ouvir o universo, em vez de apenas observá-lo. Hoje, vamos mergulhar nesse novo mundo da astronomia de ondas gravitacionais e descobrir como elas estão revolucionando nossa compreensão dos objetos mais extremos e fascinantes do cosmos. Prepare-se para uma jornada onde decodificaremos o DNA dos buracos negros e revelaremos segredos que, até recentemente, pareciam destinados a permanecer ocultos para sempre. Para entender como as ondas gravitacionais funcionam como o DNA dos buracos negros, primeiro precisamos compreender o que elas realmente são. Imagine o espaço-tempo como um enorme lençol elástico esticado. Quando você coloca objetos pesados nesse lençol, como o Sol, eles criam uma depressão. A Terra, por sua vez, orbita o Sol seguindo essa curvatura no espaço-tempo. Agora, quando objetos massivos se movem ou aceleram, eles criam ondulações nesse lençol cósmico que se propagam como ondas em um lago, após jogarmos uma pedra. Essas são as ondas gravitacionais, perturbações no próprio tecido do espaço-tempo que viajam à velocidade da luz. Quanto mais massivo e rápido o movimento, mais intensas são essas ondas. O fascinante é que essas ondas carregam informações precisas sobre os eventos que as geraram. É como se pudéssemos ouvir o som de uma colisão cósmica que ocorreu a bilhões de anos-luz de distância. E não é apenas um som qualquer, é uma assinatura acústica única que revela detalhes íntimos dos objetos envolvidos. Mas detectar essas ondas é incrivelmente desafiador. As ondas gravitacionais que chegam à Terra são tão sutis que causam distorções menores que o diâmetro de um próton. Para captar algo tão minúsculo, cientistas construíram instrumentos extraordinários como o LIGO nos Estados Unidos, o Virgo na Itália e o CAGRA no Japão. Esses detectores usam feixes de laser que percorrem túneis de vários quilômetros para medir variações infinitesimais causadas pela passagem de ondas gravitacionais. Em 14 de setembro de 2015, esses esforços finalmente deram frutos quando o LIGO detectou ondas gravitacionais pela primeira vez. O sinal, agora famoso como GW55914, veio da colisão de dois buracos negros a 1 bilhão e 300 milhões de anos-luz de distância. Foi um momento revolucionário na história da ciência. Não apenas confirmamos a existência de ondas gravitacionais, mas também observamos diretamente, pela primeira vez,
a fusão de dois buracos negros. Desde então, dezenas de outros eventos foram detectados, cada um contando uma história única sobre colisões cósmicas em lugares distantes do universo. E com cada nova detecção, nosso banco de dados genético dos buracos negros cresce, permitindo-nos traçar padrões e descobrir segredos que antes eram inalcançáveis. Antes de mergulharmos em como as ondas gravitacionais revelam o DNA dos buracos negros, vamos entender melhor esses objetos enigmáticos. Buracos negros são regiões do espaço onde a gravidade é tão extrema que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar uma vez que cruze seu horizonte de eventos, a fronteira invisível de onde não há retorno. Existem principalmente dois tipos de buracos negros que conhecemos bem. Os buracos negros de massa estelar nascem quando estrelas massivas, com pelo menos 20 vezes a massa do Sol, esgotam seu combustível nuclear e colapsam sob seu próprio peso. Esse colapso catastrófico comprime toda a massa da estrela em um ponto infinitamente pequeno, chamado singularidade, criando um buraco negro com tipicamente entre 5 e 100 massas solares. No outro extremo da escala, temos os buracos negros supermassivos, verdadeiros monstros cósmicos com milhões ou até bilhões de vezes a massa do Sol. Esses gigantes residem no centro da maioria das galáxias, incluindo nossa Via Láctea, onde o buraco negro Sagitário A tem aproximadamente 4 milhões de massas solares. A origem desses colossos ainda é um mistério. Eles podem ter se formado a partir da fusão de múltiplos buracos negros menores, ou do colapso direto de enormes nuvens de gás nos primórdios do universo. Curiosamente, existe uma lacuna de massa intrigante entre as estrelas de nêutrons mais pesadas, cerca de 2,5 massas solares, e os buracos negros mais leves tradicionalmente observados, cerca de 5 massas solares. Esta lacuna tem sido um enigma para os astrofísicos, mas as ondas gravitacionais estão começando a preenchê-la, revelando objetos que habitam essa terra de ninguém cósmica. O que torna os buracos negros tão fascinantes é que, apesar de sua aparente simplicidade matemática, são descritos por apenas 3 parâmetros: massa, rotação, spin e carga elétrica. Eles representam os ambientes mais extremos do universo, onde as leis da física são testadas até seus limites. São laboratórios cósmicos onde a relatividade geral de Einstein encontra a mecânica quântica, potencialmente apontando o caminho para uma teoria unificada da física. Tradicionalmente, estudamos buracos negros, observando como eles afetam seu ambiente, estrelas orbitando ao redor deles, gás sendo aquecido, enquanto cai em direção ao horizonte de eventos, ou jatos de partículas sendo ejetados de seus polos. Mas, esses métodos têm limitações. É como tentar entender um animal invisível apenas observando suas pegadas na neve, ou como ele move a vegetação ao passar. As ondas gravitacionais mudaram completamente esse jogo. Agora podemos ouvir diretamente os buracos negros interagindo entre si, revelando propriedades que antes eram inacessíveis. É como se, depois de décadas, tentando estudar esse animal invisível por seus rastros, finalmente pudéssemos ouvir seus rugidos característicos. Quando falamos que as ondas gravitacionais funcionam como o DNA dos buracos negros, não estamos apenas criando uma metáfora bonita. Assim como o DNA humano contém informações detalhadas sobre nossa constituição genética, ancestralidade e características físicas, as ondas gravitacionais carregam dados precisos sobre as propriedades fundamentais dos buracos negros. Vamos começar pela massa, o equivalente cósmico ao tamanho físico em nosso DNA. Quando 2 buracos negros orbitam um ao redor do outro,
A frequência e amplitude das ondas gravitacionais emitidas dependem diretamente de suas massas. Buracos negros mais massivos produzem ondas de frequência mais baixa, enquanto os menos massivos geram frequências mais altas. Ao analisar cuidadosamente o padrão dessas ondas, os cientistas podem determinar as massas dos buracos negros com impressionante precisão. Por exemplo, no primeiro evento detectado, G do Diac 509V14, os cientistas determinaram que 2 buracos negros de 36 e 29 massas solares se fundiram para formar um buraco negro de 62 massas solares. A diferença de 3 massas solares foi convertida em energia pura na forma de ondas gravitacionais, uma quantidade de energia equivalente a converter a massa de 3 sóis completamente em energia em uma fração de segundo. Mas o DNA gravitacional revela muito mais que apenas a massa. O spin, ou rotação, dos buracos negros também deixa uma assinatura distintiva nas ondas gravitacionais. Quando buracos negros com alto spin se fundem, eles produzem padrões de ondas diferentes daqueles com baixo spin. Isso é crucial porque o spin de um buraco negro conta a história de sua formação e evolução. Buracos negros que nasceram do colapso de estrelas em rotação rápida tendem a manter esse spin elevado. Por outro lado, se um buraco negro cresceu principalmente engolindo matéria de direções aleatórias, ou através de múltiplas fusões com outros buracos negros, em orientações variadas, seu spin tende a ser mais moderado. É como se pudéssemos distinguir entre um buraco negro que teve uma infância tranquila e outro que passou por uma história evolutiva mais turbulenta. Além disso, as ondas gravitacionais nos permitem testar a teoria da relatividade geral de Einstein em condições extremas. Se houver qualquer desvio das previsões de Einstein durante uma fusão de buracos negros, onde campos gravitacionais atingem intensidades inimagináveis, as ondas gravitacionais revelariam essas anomalias. Até agora, Einstein continua certo, mas cada nova detecção é um teste rigoroso de nossa compreensão da gravidade. Talvez o aspecto mais fascinante desse DNA cósmico seja como ele nos permite construir uma imagem populacional dos buracos negros no universo. Com cada nova detecção, adicionamos um ponto de dados ao nosso senso cósmico. Estamos descobrindo que buracos negros vêm em tamanhos mais variados do que pensávamos, incluindo alguns surpreendentemente massivos, como o G Bunliu no 9SU521, que revelou um buraco negro de 142 massas solares, o primeiro exemplo confirmado de um buraco negro de massa intermediária. As ondas gravitacionais não apenas confirmaram o que já sabíamos sobre buracos negros, elas também trouxeram revelações completamente inesperadas que estão reescrevendo os livros de astronomia. Vamos explorar algumas das descobertas mais surpreendentes que esse teste de DNA cósmico nos proporcionou. Uma das maiores surpresas veio em 2020, quando o detector LIGO Livingston observou um sinal de onda gravitacional chamado GW230529. Este evento parecia ser a colisão de uma estrela de nêutrons com um objeto compacto que tinha entre 2,5 e 4,5 vezes a massa do Sol, precisamente na misteriosa lacuna de massa que mencionamos anteriormente. Essa detecção sugere que a lacuna pode não ser tão vazia quanto pensávamos, desafiando modelos teóricos sobre a formação de buracos negros e estrelas de nêutrons. Outra revelação fascinante veio da análise de múltiplas detecções, que mostrou que muitos buracos negros em sistemas binários têm massas similares, como se fossem gêmeos cósmicos. Isso sugere que muitos pares de buracos negros nasceram de pares de estrelas que evoluíram juntas.
influenciando mutuamente seu desenvolvimento. É como descobrir que certos padrões genéticos tendem a ocorrer juntos em famílias humanas. Em janeiro de 2020, cientistas detectaram não um, mas 2 eventos raros com apenas 10 dias de intervalo cada um, envolvendo a colisão entre um buraco negro e uma estrela de nêutrons. Esses eventos, que ocorreram há cerca de 900 milhões de anos-luz, mostraram buracos negros engolindo estrelas de nêutrons inteiras, um fenômeno teórico agora confirmado pela observação. É como assistir a um predador cósmico devorando sua presa, exceto que estamos ouvindo o evento através das ondulações no espaço-tempo. Talvez a descoberta mais profunda seja sobre a própria população de buracos negros no universo. Antes das ondas gravitacionais, conhecíamos apenas algumas dezenas de buracos negros, principalmente aqueles em sistemas binários, com estrelas normais, que emitem raios-x. Agora, com quase 100 detecções confirmadas, estamos construindo uma compreensão estatística muito mais rica da distribuição de massas, spins e taxas de fusão desses objetos. Essa nova demografia cósmica está revelando que fusões de buracos negros são surpreendentemente comuns, ocorrendo aproximadamente uma vez por mês, dentro de um raio de 1.000 milhões de anos-luz da Terra. Considerando o tamanho do universo observável, isso significa que a cada segundo, vários pares de buracos negros estão se fundindo em algum lugar do cosmos, enviando ondas gravitacionais em todas as direções. As ondas gravitacionais também estão nos ajudando a entender a história evolutiva das galáxias. Os buracos negros supermassivos no centro das galáxias crescem parcialmente através de fusões quando galáxias colidem. Ao estudar fusões de buracos negros de diferentes massas, podemos reconstruir como esses gigantes cósmicos se desenvolveram ao longo do tempo cósmico. É como usar testes de DNA para reconstruir a árvore genealógica de uma família antiga. E não podemos esquecer o evento GWACM 708-7, a primeira detecção de ondas gravitacionais de uma fusão de estrelas de nêutrons, que foi acompanhada por observações em todo o espectro eletromagnético. Este evento único inaugurou a era da astronomia multimensageira, onde diferentes tipos de mensageiros cósmicos são usados em conjunto. É como combinar diferentes tipos de exames médicos para obter um diagnóstico mais preciso. Estamos apenas no início desta jornada fascinante de decodificação do DNA cósmico dos buracos negros. O que o futuro reserva para esta nova fronteira da astronomia? As possibilidades são tão vastas quanto o próprio universo. A próxima geração de detectores de ondas gravitacionais promete revolucionar ainda mais nosso entendimento. O Observatório Espacial de Interferometria Laser, LISA, planejado pela Agência Espacial Europeia para lançamento na próxima década, será o primeiro detector de ondas gravitacionais no espaço. Com braços de milhões de quilômetros de comprimento, o LISA será sensível a ondas gravitacionais de frequência muito mais baixa, permitindo-nos ouvir fusões de buracos negros supermassivos. Imagine poder detectar a fusão de 2 buracos negros com bilhões de massas solares quando 2 galáxias colidem. Será como passar de ouvir apenas notas agudas para finalmente escutar os graves profundos da sinfonia cósmica. Na Terra, projetos como o Telescópio Einstein na Europa e o Observatório Cósmico na Austrália prometem aumentar drasticamente nossa sensibilidade às ondas gravitacionais. Esses detectores de terceira geração poderão captar sinais de praticamente todas as fusões de buracos negros de massa estelar, potencialmente dezenas de milhares de eventos por ano, comparados às dezenas que detectamos atualmente. Com esse volume de dados, poderemos construir um mapa tridimensional da distribuição de buracos negros.
Será possível ver como diferentes ambientes influenciam a formação e evolução desses objetos enigmáticos. É como passar de estudar algumas famílias isoladas para ter um banco de dados genético global da humanidade. Além disso, com detectores mais sensíveis, poderemos observar não apenas o momento da fusão, mas também os estágios anteriores quando os buracos negros estão em órbita um do outro. Esses sinais de inspiralação contêm informações ainda mais ricas sobre as propriedades dos buracos negros. A combinação de ondas gravitacionais com outras formas de observação astronômica continuará a expandir nossos horizontes. Quando o telescópio espacial James Webb, o observatório Vera C. Rubin e outros instrumentos avançados se juntarem à busca, teremos uma visão verdadeiramente holística dos fenômenos mais energéticos do universo. Talvez o aspecto mais emocionante seja o potencial para descobertas completamente inesperadas. A história da astronomia nos ensina que, sempre que abrimos uma nova janela de observação para o universo, encontramos fenômenos que nunca imaginamos. As ondas gravitacionais podem nos levar a tipos de objetos exóticos que ainda não conhecemos, buracos negros primordiais do início do universo, estrelas de bósons teóricas, ou talvez sinais de dimensões extras. A jornada para decodificar completamente o DNA dos buracos negros, através das ondas gravitacionais, está apenas começando, mas já está transformando fundamentalmente nossa compreensão do cosmos. É uma busca que combina tecnologia de ponta, física teórica profunda e a eterna curiosidade humana sobre os mistérios do universo. Chegamos ao fim de nossa jornada pelo fascinante mundo das ondas gravitacionais e sua função como DNA dos buracos negros. O que começou como uma previsão matemática de Einstein há mais de um século se transformou em uma das ferramentas mais poderosas da astronomia moderna, revelando segredos que pareciam destinados a permanecer para sempre nas sombras cósmicas. As ondas gravitacionais nos permitiram ouvir o universo de uma maneira completamente nova. Se toda a história da astronomia foi baseada em observar a luz em suas várias formas, agora temos um sentido completamente novo, uma espécie de audição cósmica que nos permite detectar fenômenos invisíveis aos nossos telescópios mais poderosos. Através dessa nova forma de percepção, descobrimos que buracos negros não são apenas objetos teóricos ou monstros isolados nas profundezas do espaço. Eles têm histórias de vida complexas, interagem dramaticamente uns com os outros, e suas propriedades, suas massas, spins e taxas de fusão, contam a história da evolução do próprio universo. A analogia do DNA não é apenas uma figura de linguagem conveniente. Assim como o código genético humano revolucionou nossa compreensão da biologia, medicina e história humana, o código gravitacional dos buracos negros está revolucionando nossa compreensão da física, cosmologia e evolução do universo. Estamos realmente decifrando a linguagem fundamental do cosmos. E o mais emocionante é que estamos apenas no início. Cada nova detecção adiciona uma peça ao quebra-cabeça cósmico. Cada fusão de buracos negros observada nos conta uma história única sobre eventos cataclísmicos que ocorreram há bilhões de anos em lugares remotos do universo. É como se estivéssemos gradualmente aprendendo a ler um livro antigo que contém a história completa do cosmos. Quando olhamos para o céu noturno, vemos apenas uma fração minúscula do que realmente está acontecendo no universo. As ondas gravitacionais nos permitem sentir os batimentos cardíacos do cosmos, as colisões titânicas, as danças orbitais e as transformações dramáticas que moldam a estrutura do espaço e do tempo. Da próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se que, além da luz que vemos, há ondulações invisíveis no próprio tecido do espaço-tempo passando por você, carregando mensagens de alguns dos eventos mais extremos do universo. É uma perspectiva que nos conecta profundamente com o cosmos de uma maneira que gerações anteriores só poderiam sonhar. Se você gostou desta jornada pelo mundo das ondas gravitacionais e buracos negros, não se esqueça de curtir este vídeo
e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes sobre os mistérios do universo. No próximo vídeo, vamos explorar outro fenômeno cósmico igualmente intrigante, então fique ligado. Até a próxima e continue curioso sobre os segredos do cosmos. Afinal, como disse Carl Sagan, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E com as ondas gravitacionais, estamos descobrindo maravilhas que nem sabíamos que existiam.